Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides. Estou aqui para conversar com você sobre 5 tipos de medicamentos que nós podemos utilizar para manejo de comportamento na doença de Alzheimer, tá? Para você que não me conhece, eu sou professora de gerontologia, sou especialista em saúde da pessoa idosa, em gerontologia, em gestão de saúde pública. Sou mestre em saúde, também doutoranda em bioética e saúde, sempre com a discussão relacionada ao envelhecimento. Então, trabalho aí já há 13 anos, tanto no campo da assistência à pessoa idosa, quanto da pesquisa e também do ensino nesse campo de gerontologia, no campo de saúde da pessoa idosa. E o meu tema principal de trabalho é a doença de Alzheimer, né? Então, eu tenho centenas de vídeos aí nas minhas redes sociais sobre doença de Alzheimer. Tem um canal do YouTube com mais de 500 vídeos com diversos temas relacionados à saúde da pessoa idosa, mas com algumas playlists ali relacionadas a esse mundo das demências, né? Então a gente tem uma playlist lá de demências, uma playlist sobre doença de Alzheimer, né? Playlist sobre doença de Parkinson, enfim, sobre muitos assuntos aí relacionados à longevidade. Então, se você tem interesse, né, se inscreva também no meu canal do YouTube, colocou lá Juliana Benevides, você já encontra o meu canal do YouTube. Lembrando que estou em transmissão simultânea aqui no Instagram e também aqui no Facebook, tá bom, gente? Boa noite para vocês aí que estão no Facebook também. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live. Aproveitem também para já ir compartilhando. Quem estiver ao vivo, né, tanto aqui no Instagram quanto no Face, dê o seu boa noite, né? Boa noite aqui para Paula no Instagram, seja bem-vinda. Convidem outras pessoas também no Instagram, é muito fácil, colocou aí a setinha, já consegue mandar para vários amigos, né? E no Facebook é só clicar no compartilhar. E eu quero aproveitar para dar uma boa noite para minha amiga Filomena Pinho. Seja bem-vinda, boa noite para você. Filó tá lá no Facebook, né? Para quem vai assistir também depois do meu canal do YouTube, você tem a oportunidade de compartilhar, de comentar, de deixar suas perguntas, né? Sempre é um prazer para mim interagir com você aí nas minhas redes sociais. Bom, eu já vou começar a nossa live, né? Quem já estiver ao vivo aí, a gente já pode ir conversando. Nosso tema, como eu falei, vai ser 5 tipos de medicamentos que a gente utiliza para manejo da doença de Alzheimer, tá? E a gente vai entender um pouco sobre essa questão, né? Primeiro, para quem nunca cuidou, não sabe, né? Porque quem já cuida de pessoas com Alzheimer já sabe disso. É muito comum pessoas com Alzheimer apresentarem mudanças de comportamento que a gente chama de sintomas neuropsiquiátricos, né? E a gente tem vários exemplos disso, como os delírios, como as alucinações, como os comportamentos paranoicos, né? As crenças irracionais aí que surgem para essa pessoa que tem Alzheimer. A gente tem a própria agitação, a irritabilidade, o comportamento agressivo, a perambulação, que é quando essa pessoa fica andando para lá e para cá o tempo inteiro. Isso acaba causando aí um estresse no cuidador. A gente tem também os comportamentos desinibidos, né, como os comportamentos sexuais inadequados, que às vezes essa pessoa vai apresentar e que é muito incompreendido pelo cuidador, até porque o cuidador às vezes passa também por vergonha quando o idoso apresenta esse tipo de comportamento. E a gente tem também os distúrbios relacionados à questão do sono, né? Que é ou dormir muito, ou dormir pouco, em geral é dormir pouco, e aí isso acaba estressando ainda mais o cuidador, porque o cuidador também não dorme, né? E isso traz um conjunto de problemas, né? Vários tipos de consequências, tanto para a qualidade de vida dessa pessoa que tem Alzheimer, quanto também para o próprio cuidador ou os próprios cuidadores, né? Que ficam mais estressados, muitas vezes ficam numa situação de insegurança também, quando essa pessoa que apresenta esses comportamentos neuropsiquiátricos se torna uma pessoa agressiva, uma pessoa desconfiada, uma pessoa que acredita que os outros vão fazer algum mal contra ela, né? Isso estressa muito o cuidador. Isso deixa o cuidador realmente com medo, um medo que é justificável, tá, gente? E a gente vai falar um pouco sobre isso ao longo da live. Mas a gente precisa entender que essas mudanças de comportamento, elas são comuns, elas podem ser manejadas, na maioria das vezes, por um manejo não farmacêutico, ou seja, não utilizando medicação. A gente sempre vai, na verdade, orientar os cuidadores a utilizarem estratégias não farmacêuticas. Eu tenho vários vídeos falando sobre isso. E só utilizar a medicação em último caso. A gente também vai conversar por quê, né? Porque o uso das medicações
tem também os seus efeitos colaterais, tem também os riscos que essas medicações trazem para essa pessoa que tem Alzheimer, inclusive fazendo com que os sintomas demenciais piorem mais. Então, a gente precisa ter muita cautela quando a gente pensa na utilização de medicação. Nunca deve ser a primeira escolha, justamente por conta desses efeitos colaterais e por conta dos vários riscos que devem ser considerados, né? O que a gente percebe muito nesse contexto, né, nessa vivência aí com pessoas que têm Alzheimer, é que muitas vezes os médicos eles prescrevem essas medicações prematuramente, até porque muitas vezes o profissional médico também não sabe ensinar como lidar. Nós temos carência de profissionais que estudem demências, que saibam explicar como lidar com essa questão das demências, com esses comportamentos, né? E aí, com isso, o cuidador não sabe como lidar, ele pede socorro por médico que, por sua vez, às vezes vai prescrever uma medicação de forma muito prematura e, às vezes, também em dosagens muito excessivas, né? Então, o que a gente sempre orienta é que se essa prescrição medicamentosa para lidar com questões comportamentais seja bem sensata e bem criteriosa. Ou seja, que a gente só parta para a medicação quando realmente não está sendo mais possível lidar com essas mudanças comportamentais usando as estratégias não farmacêuticas, tá? E falando, inclusive, em estratégias não farmacêuticas, eu tenho no meu canal do YouTube alguns vídeos falando sobre síndrome do pôr do sol, como lidar, como acalmar a pessoa com Alzheimer, como lidar com a agressividade na pessoa com Alzheimer. Então, se vocês colocarem palavras-chave, Juliana Benevides, agressividade, Juliana Benevides, acalmar, né? Juliana Benevides, síndrome do pôr do sol. Vocês vão ter o acesso a esses vários vídeos onde eu ensino como lidar com essas mudanças de comportamento, o que você faz, né, para que esse idoso fique mais tranquilo, para que ele tenha menos, né, esses sintomas comportamentais, a gente tem lá. Hoje o que a gente vai falar é realmente sobre as medicações, o nome das medicações, quais são essas medicações, efeitos colaterais. Eu fiz até um quadrinho aqui para mim, para eu não esquecer de falar com vocês, né, sobre todos esses medicamentos, para que vocês entendam que sim, existem medicamentos que podem ser usados, a gente vai utilizar em último caso. Eles têm algumas indicações, alguns benefícios, mas tem alguns riscos e tem alguns efeitos aí que a gente tem que prestar atenção, né? E a gente tem que entender que quando a gente utiliza essas medicações, de certa forma, nós estamos fazendo uma contenção química. Provavelmente vocês já ouviram falar em contenção física, que é quando uma pessoa está agressiva, uma pessoa que tem algum distúrbio psiquiátrico, até alguma demência, fica agressiva e tem uma contenção física, ou seja, amarrada, né? Os medicamentos dessa forma aqui são praticamente uma contenção química. Por isso que a gente só vai usar quando realmente for estritamente necessário. Então, quais são essas medicações? A gente tem 5 tipos de medicações que eu listei aqui para eu não esquecer de falar com vocês. A primeira delas são os antipsicóticos, que inclusive são os mais utilizados, né? Que é a risperidona, quetiapina, olanzapina, o haloperidol. São medicamentos que originalmente, né, eles eram indicados para casos de esquizofrenia, né, para pessoas que têm psicose. Então, como as pessoas com Alzheimer também apresentam esses sintomas psicóticos, né, apresentam alucinações, apresentam delírios, ansiedade, desconfiança, então esses medicamentos também acabam sendo utilizados nos casos de pessoas com Alzheimer também de outras demências, né? Então, as 4 classes de medicamentos que eu vou falar aqui para vocês não são medicamentos para Alzheimer. Os medicamentos para Alzheimer são os que estão aqui na 5ª classe que eu vou falar para vocês. As 4 primeiras são medicações que foram criadas para outras coisas e que a gente acaba utilizando em casos de demência, porque tem alguns benefícios, em alguns casos, não em todos, a gente vai falar sobre isso também. Mas os mais utilizados são esses antipsicóticos, né, que a gente escuta falar muito, risperidona, quetiapina, olanzapina, haloperidol, que eram utilizados lá mais para esquizofrenia, indicados para isso, e para esses sintomas psicóticos, né, que surgem em pessoas que têm distúrbios psiquiátricos, mas que também surgem em pessoas que têm demência. Então, ansiedade, desconfiança, delírio, alucinações, tudo isso. Quais são os efeitos dessas medicações? São medicações que vão trazer, são sedativas, né? Trazem também assim uma calma, melhoram muitas vezes essa agitação, essa agressividade dessa pessoa que tem demência, reduzem esses sintomas que eu falei, né, de delírio, de alucinações, de desconfiança, de crenças paranoicas, mas são medicações que também têm riscos, que muitas vezes o cuidador não sabe. Então, no caso dessas medicações, a gente tem riscos maiores de AVC, riscos maiores de morte, tudo isso documentado cientificamente, tá, gente?
risco maior de diminuir essa função cognitiva, então ele vai ser prejudicado em termos cognitivos não só pelo Alzheimer, mas também por esses antipsicóticos. Eles aumentam também o risco de queda. Então é bom que o cuidador observe isso, né? Se foi prescrita essa medicação, se a pessoa está tomando, observe, porque realmente há esse maior risco de queda, que por sua vez aumenta o risco de fraturas, de hospitalização e, consequentemente, também de morte, né, dessa pessoa. As pessoas que usam esses antipsicóticos também apresentam muito problemas de coordenação, de rigidez, de tremores. Então, muitas vezes as pessoas imaginam que está surgindo aí uma outra doença, quando na verdade é um efeito colateral da medicação, né? Essa dificuldade com coordenação e essa rigidez muscular. Então, são sintomas aí que podem surgir, né? São riscos, são consequências aí que podem surgir por conta do uso dos antipsicóticos. E aí a gente tem também os benzodiazepínicos, que a gente precisa ter muito cuidado. Também são muito utilizados, né? Que são aí o lorazepam, o diazepam, o alprazolam. As pessoas usam assim como se fosse bala, né? Como se fosse qualquer coisa ali, quando na verdade são medicamentos que podem trazer muitos problemas, né? Eles são muito utilizados para ansiedade, para ataque de pânico, são sedativos também, ajudam, né, a tratar de certa forma a insônia, embora não sejam indutores do sono, mas eles também podem ter um efeito contrário. Por exemplo, eu, Juliana, né, certa ocasião eu tive um problema, um estresse, e aí no hospital me ofereceram o diazepam, né, que é um medicamento que tem muito no hospital, a gente quase não tem alprazolam. E aí teve um efeito horrível para mim, porque me agitou, eu não consegui dormir, eu não consegui descansar. Isso é muito comum, ele pode trazer esse efeito sedativo, né, diminuir essa ansiedade, como eles podem trazer também o contrário, que é essa agitação. Então é bom que o cuidador observe isso. Outra questão é que quando a gente retira essa medicação, em especial, quando não se introduz aos poucos, né, já se prescreve logo uma dose de medicação muito alta, ou quando essa pessoa já usa essa medicação por muito tempo, interromper de forma repentina vai trazer muitos problemas, inclusive do ponto de vista cognitivo. Então, essa interrupção tem que ser, aliás, de qualquer medicamento, tem que ser acompanhada por médico, e muitas vezes vai ser até inviabilizada, porque ela vai ser muito dificultosa, e vai trazer realmente muitos problemas cognitivos e pode piorar demais problemas comportamentais, uma vez que a gente começa com os benzodiazepínicos. Então, uma classe de medicamentos que a gente tem que ter muita calma, muito cautela, né, na prescrição dessas medicações. E os efeitos que elas trazem são esse efeito de relaxamento, né, esse efeito de sedação. Por isso que às vezes, né, alguns médicos prescrevem aí para lidar com esses comportamentos. Só que são medicações que causam alta dependência física e psicológica, por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Também aumentam o risco de quedas. Também, como eu falei, podem ter esse aumento de agitação, de desinibição, de inquietação, ao contrário do que a gente imagina que vai sedar. Pode não sedar e pode trazer essa agitação. Podem piorar também a confusão mental em quem tem demência. Podem acabar agravando o delírio, né? Ou seja, a gente quer diminuir e às vezes pode ter o efeito contrário. E o efeito também em termos de declínio cognitivo dessa pessoa que tem Alzheimer é muito maior. Então, ela já tem o Alzheimer, ela já vai passar por um declínio cognitivo. Quando ela faz uso de benzodiazepínicos, isso pode ser pior. Esse declínio cognitivo pode ocorrer de uma forma muito mais acelerada. Então, vejam que quando a gente opta por medicações, por esses tipos de medicações para lidar com comportamentos, a gente tem que ter noção que a gente pode estar piorando a própria progressão da doença de Alzheimer, tá? Isso tem que ficar bem claro para o cuidador, para que na hora de optar por isso ele tenha consciência do que ele está solicitando, né, ali muitas vezes ao médico. A gente vai falar um pouco mais sobre isso ainda ao longo dessa live. Outra classe de medicamentos são estabilizadores de humor, provavelmente vocês já ouviram falar. O mais utilizado aí é o ácido valproico, né? O Depakote, que são medicamentos que vão reduzir essa excitabilidade, né, das nossas células cerebrais. Mas existem muitos estudos randomizados que vão dizer que esse medicamento não é tão útil assim, e que ele inclusive traz efeitos negativos que talvez não compensem os possíveis efeitos positivos que ele pode trazer nessa questão da estabilização do humor, né?
Os efeitos deles vão depender muito, eles são, de certa forma, acabam sendo sedativos também. E os efeitos vão depender muito da dose, né? Vão depender muito da quantidade, vão depender muito de indivíduo para indivíduo. São medicamentos que podem trazer também muita confusão, podem piorar muito essa questão da confusão mental, da desorientação, podem trazer muita questão da tontura para esse idoso, e por isso também acabam trazendo a queda, né? Maiores riscos de queda. Trazem também alguns sintomas que são muito comuns em pessoas com Parkinson, né? Que, por exemplo, a questão do tremor é algo que ocorre assim, de forma muito comum com quem faz uso desse tipo de medicamento. E também sintomas gastrointestinais, né? Então, essas dores de estômago, náuseas, né? Diarreia são muito comuns também em pessoas que usam ácido valproico. E aí a gente tem uma outra classe de medicação também muito utilizada, que pode até trazer também efeitos em termos de comportamentais, que são os medicamentos antidepressivos, né? Então a gente tem o citalopram, escitalopram, a gente tem sertralina, paroxetina, mirtazapina. São medicamentos assim que são antidepressivos, né? Que muitas vezes vão ter um efeito bom para lidar com essa questão de mudança de comportamento quando eles são utilizados no final da tarde, especialmente por pessoas que têm Alzheimer, que apresentam a síndrome do pôr do sol, ou seja, durante o dia elas estão bem. Quando chega final da tarde para início da noite, elas apresentam mais confusão mental, mais desorientação, mais desejo de voltar para casa, mais perambulação, né? Então, os antidepressivos, muitas vezes, eles têm até um efeito bom quando eles são bem prescritos e quando essa dose é uma dose baixa, tá? E aí, só que tem uma questão aqui na questão dos antidepressivos, eles demoram um pouco para fazer efeito. Então, o cuidador tem que entender que isso vai demorar aí de 2 a 4 semanas, né? Para geralmente surgir um efeito em termos de mudanças comportamentais, né? Esse efeito vai ser variável também, dependendo da dose, do tempo. A gente tem que esperar um tempo para que esses medicamentos façam efeito também. Eles podem contribuir muito para a questão do sono, se são utilizados nessa parte de final da tarde, início da noite, ou às vezes até mais tarde. Tem alguns antidepressivos que são indicados, inclusive, para você tomar à noite mesmo, né? E nesse caso de pessoas que têm demência, especialmente do tipo Alzheimer, muitas vezes se utiliza nesse horário. E aí vai ajudar realmente não só a acalmar, né, a melhorar a questão do humor, mas também a melhorar a questão do sono. Porém, esses medicamentos também podem ter algumas complicações. Por exemplo, eles podem sim, ao invés de trazer uma tranquilidade, trazer uma agitação, podem trazer uma insônia. Então, às vezes, o médico vai utilizar um antidepressivo junto com um indutor de sono, por exemplo. São medicamentos que podem trazer náuseas, que podem trazer também esses distúrbios gastrointestinais, especialmente se não forem utilizados na dose correta. Podem também trazer um aumento de quedas na pessoa idosa. Tem alguns medicamentos, como por exemplo o citalopram, que pode trazer um aumento do risco de parada cardíaca. Então a gente tem que ter um cuidado também com ele, mas que podem aí ser utilizados também, né, para lidar com essa questão comportamental. Por último, né, e aí medicamentos que realmente são indicados para o Alzheimer, né, dentro do protocolo diretrizes terapêuticas, né, para tratamento da doença de Alzheimer, que são lá os medicamentos, né, do protocolo. Então a gente tem a donepezila, a gente tem a risvatigmina, a gente tem a galantamina, a gente tem a memantina. São medicamentos que são utilizados ali dependendo da fase, né, do Alzheimer, e que prometem retardar ou pelo menos estabilizar os sintomas cognitivos do Alzheimer, tendo também um certo efeito em termos comportamentais, né? Sempre digo para vocês nesse momento que eles prometem, por quê? Porque hoje isso tudo também está sendo reestudado, os efeitos, as indicações, né, e as promessas dessas medicações. Então, hoje se discute muito ainda, né, de que forma foram feitos esses estudos lá atrás. Então, tem novos estudos surgindo para analisar a eficácia real dessas medicações, tá? São medicações que também não podem ser utilizadas por todas as pessoas que têm Alzheimer. Algumas dessas medicações, por exemplo, a gente não utiliza em pacientes cardíacos. Tem pacientes que têm intolerância a essas medicações, né? Então, tem um conjunto de efeitos aí também que podem surgir, esses efeitos gastrointestinais, como náuseas, vômitos, diarreia.
tem pessoas que vão ter perda de apetite, tem pessoas que vão apresentar sonolência, que vão apresentar dor abdominal, que vão apresentar sintomas depressivos, piora de confusão mental, fadiga, câimbras, outros efeitos também desses medicamentos, né, que é a cefaleia, cansaço, tontura, piora nas alucinações, né, problemas na marcha, edemas em membros inferiores, ansiedade, vômitos, né, como eu falei. Então, assim, são medicações que também podem trazer um conjunto de efeitos colaterais. Então, tem que ser bem indicadas. O que o cuidador precisa saber, né? Todas as medicações têm efeitos colaterais. Como eu falei, as 4 classes de medicações que não são medicações para tratamento do Alzheimer foram criadas para outras situações, mas que pacientes com Alzheimer se beneficiam, né, muitas vezes. São medicações que têm efeitos colaterais e as próprias medicações prescritas para o Alzheimer também têm. É importante a gente saber por quê. Se a pessoa que a gente cuida iniciou o uso dessas medicações e ela começa a apresentar esses efeitos colaterais que eu falei para vocês, a gente precisa imediatamente procurar um médico, porque pode ser que esses efeitos colaterais e os malefícios que eles trazem sejam maior do que os benefícios que o medicamento poderia trazer. Então, o cuidador, ele sempre tem que trabalhar em conjunto com o médico, tá? Porque às vezes quando a gente conversa com o cuidador fala assim, mas o médico prescreveu. Sim, o médico prescreveu, mas é obrigação do cuidador observar os possíveis sintomas que podem surgir, tá? Por isso que é sempre indicado que o cuidador tenha um diário, para ele anotar quando iniciou a medicação, como está a alimentação do idoso, como está a função gastrointestinal, como que está o comportamento, o humor, tudo isso o cuidador tem que monitorar, né? E anotar isso numa agenda para que ele perceba as alterações que possam ter surgido, não só das medicações, mas outras complicações que às vezes a pessoa que tem demência tem e o cuidador não percebe. Às vezes essa pessoa está sem urinar, está sem ir ao banheiro, não está se alimentando bem, não está bebendo água e o cuidador não observa porque ele não tem um diário ali. Então, esse diário, inclusive, ajuda nesse sentido também. Algumas dicas que eu quero trazer para vocês, né? Essa questão do diário, para a gente observar e anotar não só essa questão das medicações, mas, por exemplo, uma pessoa apresenta agitação, apresenta agressividade, apresenta perambulação. Em que momento que ela apresenta isso? O que aconteceu antes? Com quem ela estava conversando? O que estava passando na televisão? Né? A casa estava com barulho, não estava? A gente tem que observar quais os gatilhos que trazem essas mudanças de comportamento. Outra coisa que eu tenho que avaliar também, considerar, se essas mudanças comportamentais não estão surgindo, por exemplo, porque essa pessoa está com mal-estar, está sentindo dor, está com constipação, está com uma infecção urinária, está realmente com um processo depressivo, né? Então, eu tenho que observar bem essa pessoa, porque às vezes as mudanças comportamentais, elas não surgem do nada. E aí a gente vai para uma medicação e a gente não avalia a questão de fundo. Às vezes a questão de fundo é uma infecção urinária, uma constipação, é uma cefaleia, pode ser várias coisas. Então, eu tenho que primeiro considerar isso, pedir ao médico para avaliar junto comigo. Eu vou observar muito também essa pessoa para ver se realmente ela não está com uma questão ali que, se resolvida, vai eliminar esses comportamentos agressivos, essa perambulação e etc, né? Também uma dica bem interessante, se essa pessoa apresenta essas mudanças comportamentais no final da tarde, pode ser que seja por conta da fadiga. Então, às vezes ela fez tanta coisa também, ela está tão cansada, está tão estressada que ela acaba ficando, né, com esses comportamentos aí mais agitados, mais agressivos. Então, uma das coisas que a gente pode fazer também é ali, passou de 2 horas da tarde, eu começo com uma rotina relaxante, né? Começa a diminuir já pro final da tarde as luzes da casa. Vou colocar uma música bem calma, vou diminuir o volume de televisão, vou pedir que as pessoas que moram na minha residência evitem, né, falar ao mesmo tempo, evitem muito barulho, evitem muita agitação, para colaborar para que essa pessoa fique calma. Vou buscar atividades mais calmas também, como uma pintura, como um desenho, né? Vou sempre trazer para ela para um ambiente mais de paz, mais de tranquilidade, para que ela possa vir acalmando. Eu vou tirar o café, por exemplo, dela, vou tirar atividades físicas vigorosas nesse final de tarde, justamente para evitar esse tipo de comportamento, né? E aí, bom, se a gente acaba tendo que recorrer à medicação, né?
Antes de recorrer à medicação também, vou reforçar para quem não estava no início da live. Eu tenho um vídeo no YouTube ensinando como lidar com as mudanças comportamentais de uma forma não farmacêutica. Então, vocês vão encontrar muitas dicas, né? Vocês colocarem lá Juliana Benevides acalmar, né? Aí vocês vão encontrar o vídeo que eu tenho sobre como acalmar pessoas com Alzheimer. Juliana Benevides agressividade. Vocês vão encontrar um outro vídeo que eu falo sobre como lidar com a agressividade. Juliana Benevides, síndrome do pôr do sol. Vocês vão encontrar uns vídeos que eu ensino, assim, várias dicas para vocês irem colocando em prática para realmente conseguir perceber quais são esses gatilhos, quais são as possibilidades aí que podem estar trazendo essas mudanças comportamentais e como lidar com isso sem que seja necessária a medicação. Agora, pode ser que você utilize todas aquelas estratégias, você tente várias vezes e não dê certo. E mesmo assim o idoso apresente esses comportamentos difíceis. Aí a gente vai prosseguir para a medicação. Mas o que a gente tem que conversar sempre com o profissional médico? Doutor, é a dose mínima que você está passando? Porque a gente precisa iniciar pela dose mínima possível. Às vezes aquela dose pequenininha já vai fazer um bom efeito. Mas muitas vezes o que acontece, como eu falei no início da live, é prescrita já uma dose muito alta. E aí é realmente muito complicado, né? Porque os efeitos colaterais também vão acompanhar essa dosagem maior de medicação, né, maior e desnecessária que está sendo utilizada. Então, a gente começa pelo mínimo para ir aumentando aos poucos. É importante monitorar esses efeitos colaterais. Então, eu trouxe para vocês um conjunto de efeitos ao longo da live, que vocês precisam entender que eles podem surgir, então vocês têm que monitorar. Porque se esses efeitos eles surgem de uma forma muito excessiva, a gente precisa recorrer ao médico para que ou diminua essa quantidade de medicação, ou muitas vezes seja desprescrito, né? Haja uma desprescrição dessas medicações. O que eu vejo muitas vezes? Uma pessoa que caminha, né? Que tem Alzheimer, tem mudanças comportamentais, mas caminha ainda, né? Tem todas as possibilidades, toma o próprio banho, vai ao banheiro, etc. E aí o familiar vai no médico, o médico já prescreve uma dose tão alta que essa pessoa nem levanta da cama mais, ela dorme o dia inteiro. E aí, às vezes, a gente vai conversar com o cuidador fala assim, mas o médico prescreveu, agora meu pai dorme o dia inteiro e como se fosse normal. Gente, quando a gente age dessa forma como se fosse normal, né, você precisa entender que você está colaborando para que, infelizmente, o quadro de Alzheimer dessa pessoa que você cuide piore. Então, não é, a ideia da medicação não é que uma pessoa fique dormindo o tempo inteiro, que ela fique mais relaxada, que ela fique mais calma, mas não que ela fique restrita no leito, que ela não aguente mais levantar, não aguente sentar. A ideia não é essa. Então, se isso aconteceu quando uma medicação foi prescrita, você precisa voltar no médico para que ele diminua a quantidade dessa medicação, ou ele troque, ou ele retire, porque o efeito não era para ser esse. O efeito não está legal, tá? Outra questão também é a gente observar se realmente está havendo melhoras. Porque às vezes a gente inicia uma medicação e ela não tem efeito nenhum nessa pessoa. Então, se eu esperei o tempo ali que o médico conversou, uma semana, 2, um mês, não houve efeitos, para que a gente vai continuar com uma medicação que, como qualquer medicação do mundo, pode trazer complicações para a saúde se essa medicação não tem o efeito esperado. Então, eu tenho que observar também se tem um efeito. Se não tem, eu volto no médico, olha, não tem efeito nenhum. Podemos ir diminuindo até tirar? Então, vocês também têm que ter consciência disso. Por último, quando a gente fala de interrupção de medicação, é sempre com acompanhamento médico. O cuidador não deve, de forma nenhuma, tirar uma medicação de uma hora para outra. Não. Por que eu reforço isso? Porque ao longo das minhas lives eu ensino aqui para vocês. Tem efeitos colaterais, tem problemas sim, né? Como no caso dos benzodiazepínicos e vários outros ali, podem precipitar, realmente piorar, ter um déficit, fazer com que essa pessoa tenha um déficit cognitivo maior, com que a demência avance mais rápido, mas se realmente a gente não consegue lidar com a mudança de comportamento de forma nenhuma, tentamos todas as estratégias, não deu, a gente vai utilizar. Só que muitas vezes acontece o seguinte, a pessoa assiste a minha live e ela quer tirar e não dá mais a medicação para esse idoso por conta desses riscos que eu falei. Gente, não é assim. Tá? Nenhuma medicação dessa vocês podem tirar de uma hora para outra. É com acompanhamento médico. É procurar o médico. Se você percebe que os efeitos colaterais estão intensos, ou que não tem melhoria nenhuma, ou que você já consegue lidar com essas mudanças de comportamento, com as estratégias que eu ensino lá nos vídeos que vocês vão assistir, e tá tudo ok, você já consegue lidar, talvez não precise mais das medicações, é voltar no médico
para que ele vá diminuindo essa dosagem aos poucos até tirar. Ele vai criar, né, tem um protocolo para se fazer isso. E a gente precisa seguir esse protocolo para que a gente não tenha um efeito rebote, um efeito contrário aí da mudança, né, da retirada dessas medicações. Então, nunca façam isso sozinhos, tá? Sempre com acompanhamento médico, reforço isso aqui para vocês o tempo inteiro. Principalmente se essa pessoa já usa essa medicação há muito tempo ou usa uma medicação numa dose muito alta, tá? Então, a gente sempre tem que ter esse cuidado, tá bom? E aí, agora eu vou abrir para as dúvidas aqui de vocês. Deixa eu ver aqui no Facebook. Quero dar uma boa tarde aqui para Karina. Boa noite para Karine, seja bem-vinda. Boa noite para Karine, boa noite para Isabel Calisto, sempre compartilhando minhas lives. Boa noite para o Antônio também, seja bem-vindo, né? E é isso, gente. Eu espero que a live tenha ajudado vocês, né? Vocês podem deixar as dúvidas de vocês também. O vídeo vai ficar salvo no IGTV, vai ficar salvo no Facebook e também no canal do YouTube, tá? Eu vou terminar, assim que eu terminar, já coloco a live no canal do YouTube. Vocês podem assistir, vocês podem compartilhar. É sempre importante que vocês façam isso, as pessoas não entendem. Às vezes eu converso com algumas pessoas que falam assim, mas meu esposo, sei lá, minha mãe utiliza a medicação e tal, e as pessoas não têm assim, um mínimo de noção que essas medicações podem causar um conjunto de problemas. Às vezes o cuidador, por exemplo, ele duplica a quantidade de medicação por conta própria, porque ele acha que ele pode fazer isso, ele acha que isso não pode trazer, isso não traz problema nenhum. Então a gente precisa sempre trazer essas informações, né? Às vezes as pessoas acham, por exemplo, que essas 4 classes de medicações que eu expliquei primeiro são medicações indicadas para Alzheimer. Não são. As medicações de Alzheimer, né, são lá as que eu falei para vocês. Mas essas não, mas se utiliza muitas vezes para colaborar. Mas tem que ser sempre em último caso, tá? Tem uma pergunta aqui no Facebook. O Antônio colocou, minha esposa toma quetiapina há 2 anos, nunca foi um geriatra. Quem indicou, Antônio, essa medicação para ela? Primeira coisa, né? Se ela não foi um geriatra, foi um neuro, foi qual médico que prescreveu essa quetiapina para ela? Porque você disse que ela se recusa a ir ao médico. Então, a primeira coisa é a gente saber se foi prescrito realmente a quetiapina por um profissional médico. Agora, tem alguns vídeos no YouTube ensinando também como que você pode lidar com isso, né? Às vezes, não necessariamente você precisa dizer para ela que você vai ao médico, por exemplo. Você pode dizer que você vai fazer um passeio com ela e você vai ao médico. Você pode dizer que você vai ao médico e solicitar a companhia dela. Porque às vezes a gente também bate de frente com a pessoa que tem Alzheimer sem necessidade. Eu acho que o primeiro passo é você não falar que ela vai ao médico, que você vai para algum lugar qualquer e aí você vai ao médico com ela, ou diga que você precisa ir ao médico e ela vai em sua companhia, né? Às vezes a gente não precisa nem citar isso. E claro, se você tiver a possibilidade financeira de pagar um médico que faça essa visita em residência, melhor ainda, mas se não houver, uma das melhores estratégias é essa, nem dizer que vai ao médico, né? A gente não precisa falar isso. A gente pode levar sem falar necessariamente para onde que a gente está levando, né? Ou dizer que vai para outro lugar, e, enfim, chega lá, o médico vai avaliar, vai saber a forma de lidar com ela, né? Médicos geriatras, médicos que estão acompanhados com demência, quando a gente comunica que essa pessoa está com resistência, eles sabem como lidar, como conversar ali ao longo da consulta, sem que essa pessoa fique nessa postura de resistência, né? O Antônio colocou ali que é um cardiologista. Ok, só que ela deveria passar por um neurologista, um geriatra ou um psiquiatra, tá? Porque o cardiologista não é um médico indicado para lidar com demência. O cardiologista é um médico do coração, obviamente, que tem uma formação clínica, né? Então, um médico, por exemplo, que ele é clínico geral e que ele tem, por exemplo, uma ampla experiência em pessoas com demência. Legal, né? Agora, se é um médico cardiologista que não tem experiência nenhuma com demência, que não é um indicado. Indicado é um geriatra, um neuro ou um psiquiatra para lidar com paciente que tem demência, tá? Cida colocou aqui, olá, Ju, saudade dessa sua expertise. Ô, Cida, obrigada pela sua presença, né? A doutora Goregiane, acho que é isso. Colocou, meu pai também toma quetiapina de manhã de 25 e à noite de 50. Foi o neuro que passou, beleza. Se ela tá se dando bem, tranquilo. Lembrei de uma coisa agora, por falar em quetiapina.
A gente também tem que considerar o seguinte, gente. As mudanças comportamentais na pessoa que tem Alzheimer, ela começa ali na fase inicial, mas elas acontecem muito intensamente na fase intermediária. Quando essa pessoa passa da fase intermediária, ela vai para a fase avançada, em geral ela não tem mais problemas comportamentais, até porque ela fala pouco, ela vai ficando aos poucos monossilábica, ela se torna uma pessoa acamada, então ela não tem perambulação, ela não tem esse problema de querer fugir de casa. Então, assim, chega na fase avançada, a gente não tem necessidade de manter determinadas medicações, tá? Então, isso também tem que ficar muito claro para vocês. Às vezes, o idoso já está usando 2, 3, 5 anos uma medicação, ele já está numa fase avançada do Alzheimer, aquela medicação com ou sem não vai fazer diferença nenhuma para ele, e ele está ainda com aquela medicação. Então, se a pessoa que você cuida está na fase avançada de Alzheimer e ela usa outras medicações que não a memantina, por exemplo, que é uma medicação ali utilizada na doença de Alzheimer ali na fase moderada, grave, né? Ela tá com outras medicações aí para lidar com mudanças comportamentais, como essas todas que eu falei para vocês, benzodiazepínicos, etc. A gente deve voltar no médico e perguntar se ele já pode desprescrever. Se ele já pode, fazendo aos poucos esse movimento de ir tirando esses estabilizadores de humor, né? Esses antipsicóticos aos poucos, porque a gente já não tem benefício nenhum, basicamente, para quem está numa fase avançada. Então, para que ela vai continuar tomando um mundo de medicações que não vai trazer mais benefícios, né? Que só vão trazer aí, com o uso, outras complicações. Então, medicação, gente, a gente só usa quando é estritamente necessário. No caso do Alzheimer, e aí hoje eu vou, inclusive, fechar a live, o que a gente precisa entender? Já existem diversos estudos comprovando que a melhor forma da gente lidar com o Alzheimer, com essas mudanças comportamentais, agressividade, etc., são as medidas não farmacológicas, são aquelas que eu ensino nos vídeos que estão lá no canal do YouTube, tá? Ou seja, não são as medicações. As medicações a gente utiliza em último caso. O benefício maior vai ser a gente aprender a perceber quais são os gatilhos, o que faz com que aquela pessoa fique irritada, o que faz com que ela fique agressiva, como que eu faço para melhorar o ambiente, para ficar um ambiente mais tranquilo, menos confuso, como que eu devo interagir, como que eu devo conversar. Todas essas estratégias aí são as que são melhores para lidar com o comportamento. As medicações realmente é o último caso, justamente por conta dos riscos e efeitos colaterais que elas trazem. Então, isso tem que ficar claro para os cuidadores, tá? Regiane colocou aqui, o Alzheimer do meu pai só está acabando, né? Eu acho que está avançando. Não estaciona igual o médico disse que ia acontecer. Regiane, olha só. Primeira coisa, né? Eu tenho um vídeo que eu quero que você assista, todos os novos seguidores aqui assistam, tá? Um vídeo não, tem uns 3 vídeos que eu fiz falando sobre Alzheimer, doença de Alzheimer, panorama atual, alguma coisa assim. Vocês podem me pedir o link pelo direct, que eu mando para vocês, tá? Particular. Que eu explico, né? As medicações que a gente utiliza para a doença de Alzheimer, né? Embora elas prometam essa estabilização da doença, elas podem fazer isso, sim, em pouquíssimas pessoas. Então, são poucas pessoas que vão se beneficiar com essa... como é que eu posso dizer para vocês? Com essa estabilização. Isso a gente já sabia, né, pelos estudos aí, quando esses estudos onde foram aprovadas essas medicações, né, que são utilizadas, enfim. Então, não são todas que vão tolerar e algumas vão se beneficiar. Nem todas, tá? Fato é que a doença de Alzheimer é uma doença progressiva. Existem outras estratégias que a gente pode lidar, Regiane, que a gente pode utilizar junto com a medicação, que é a gente entender, nesses vídeos eu falo sobre isso, que a gente entender o que causa, as causas do Alzheimer, para a gente entender que são essas mesmas causas que também pioram o Alzheimer. Então, eu vou precisar, se eu tenho um pai que tem Alzheimer, eu tenho que cuidar da alimentação dele, eu tenho que cuidar da estimulação cognitiva, eu tenho que ajudá-lo a ser uma pessoa ativa, eu tenho que ver como estão as dosagens de hormônios, as dosagens de vitamina dele. Tudo isso a gente tem que fazer, porque a doença de Alzheimer é uma doença multicausal. Tem um conjunto de coisas que causam Alzheimer, e esse conjunto de coisas também pioram. Então, se eu fico lá só na utilização da medicação e eu esqueço que eu tenho que cuidar das várias outras coisas,
esse Alzheimer ele vai progredir de uma forma muito rápida. Agora, se eu, além dessas medicações, eu utilizo todas as outras estratégias, eu consigo, de certa forma, segurar um pouco essa evolução, tá, Regiane? Então, assista depois os outros vídeos que eu tenho lá no meu canal do YouTube. Você procura lá na playlist doença de Alzheimer, coloca pelos vídeos mais recentes. Você vai ver uns vídeos que eu falo sobre o panorama da doença de Alzheimer e você vai entender um pouco mais sobre essa questão das medicações, sobre essa questão das outras estratégias, né, que a gente pode utilizar para frear um pouco a evolução dessa doença, mas a gente não pode apostar só nas medicações, a gente tem que apostar em outras estratégias também, né? O Jorge colocou aqui que os médicos dizem que esses medicamentos retardam a evolução do Alzheimer, quer dizer, se a gente for ler os últimos estudos, né, científicos, a gente vai entender que essas medicações pouco fazem isso, pouco retardam a doença. Em alguns casos, trazem alguns benefícios, sim, em termos de retardo, mas uma porcentagem muito pequena. Uma outra porcentagem tem uma melhoria momentânea por um tempo em termos cognitivos, então melhora um pouco essa questão da confusão mental, da memória, mas por um período curto, né? Então tudo isso a gente tem que entender, porque às vezes a gente aposta muito em algo que os estudos científicos não apontam que é dessa forma que são esses resultados que a gente vai ter, tá? Então a gente tem que utilizar um conjunto de outras estratégias junto com essas medicações aí também. Marinês colocou aqui para mim, deixa eu ver. Se a mãe dela pode tomar melatonina. Sempre com indicação médica, sim, melatonina é um suplemento que ajuda na questão do sono. Muito melhor a gente utilizar a melatonina, inclusive antes de utilizar medicações, né? Ela pode ajudar sim. Eu tenho também vídeos, gente, ensinando vocês como lidar com a pessoa que tem Alzheimer que não dorme, que apresenta distúrbios do sono. Só vocês irem lá no meu canal do YouTube, Juliana Benevides, distúrbios do sono. Vocês vão ver o que vocês podem fazer para induzir essa pessoa a dormir melhor. Mas a melatonina é um suplemento interessante, obviamente que a gente tem que passar por consulta médica, por avaliação, para ver a dosagem, tudo direitinho, né? Mas é um suplemento muito interessante, sim. Antônio, tem um vídeo também falando sobre a questão do banho. Coloca lá no meu canal do YouTube, Juliana Benevides Banho, que você vai encontrar também uma lista de coisas a fazer nessa situação, tá bom? A Marinês colocou aqui, já tentou utilizar a memantina na mãe dela, 3 vezes e não deu certo. Provavelmente ela é intolerante, né? Teve problemas intestinais, é normal também, náuseas, vômitos, e quando o paciente apresenta muito isso e não acaba, não passa, realmente não tem como tomar. Tem uma certa intolerância aí a memantina, né? Foi o Antônio que tinha falado da melatonina, sim. A Karina perguntou para mim, qual a medicação com melhores resultados? Então, Karina, não é assim, na verdade. Na verdade, essas 4 medicações, né, utilizado para Alzheimer, por exemplo, donepezila, rivastigmina e galantamina são medicações utilizadas da fase de leve a moderada do Alzheimer, tá? Só que elas são a mesma classe de medicação. Então, trocar de uma para outra só faz a diferença se o idoso tiver uma intolerância a uma delas. Então, por exemplo, sua mãe está na fase inicial do Alzheimer, ela está tomando a rivastigmina. E aí não foi legal para ela, os efeitos colaterais não foram legais. O médico vai trocar por uma outra, galantamina ou a donepezila, entendeu? Mas porque ela teve uma intolerância àquela medicação, porque elas são da mesma classe. Esses 3 medicamentos utilizados para Alzheimer de fase leve a moderada são da mesma classe. São basicamente, assim, o efeito é a mesma coisa. Então, assim, não tem uma melhor do que a outra. Todas elas são para a mesma coisa, para as mesmas fases. Só se troca quando esse idoso tem uma intolerância. Aí agora falando da medicação para indicação por fase, aí a gente tem a memantina, que é para fase moderada a grave. Então, assim, não tem nenhuma delas que é melhor do que a outra, que a gente tem a indicação por fases, tá? Em relação a essas 4 medicações aí. O Antônio colocou aqui para mim. Estou há 3 anos sem trabalhar, me afastei para cuidar dela. Está cansado, estressado. Antônio, o que eu sugiro para você? Porque às vezes eu sugiro para muitos cuidadores, né?
pense na possibilidade de você retornar a trabalhar e pagar um cuidador. Porque às vezes você contratar um cuidador, né, que vai ficar ali durante o dia com essa pessoa, é muito melhor do que você ficar ali 24 horas por dia, porque é estressante. A gente tem que entender isso, que é cansativo, é estressante, né? Não somos super-homens, super-mulheres. Então é muito difícil você cuidar sozinho 24 horas de uma pessoa que tem demência. Se houver a possibilidade de você voltar a trabalhar, você vai ver como vai ser bom para você. Como o fato de você conviver com outras pessoas, fazer outras atividades e só vir para casa à noite vai te ajudar, vai te dar um alívio. Agora, a gente tem outras possibilidades também. Na semana passada, acho que foi no sábado passado, você pode dar uma olhada no meu canal do YouTube. Eu falei sobre serviços também que nos auxiliam a cuidar de pessoas idosas, né? Então, eu falei, por exemplo, de centro-dia e outras possibilidades aí que você pode ver também para poder, de repente, na prefeitura do seu município, procurar a Secretaria de Assistência Social ou procurar um serviço social dentro de uma instituição de saúde e ver o que se tem, né? Existem alguns programas municipais que podem, talvez, colaborar com você, né? Como o Centro-Dia, que eu falei, né? O Centro-Dia é um espaço onde esse idoso fica durante o dia, de 8 horas até 5 horas da tarde, normalmente, e lá ele faz um conjunto de atividades, estimulação cognitiva, atividade física, etc., e ele vai para casa durante a noite. O difícil é conseguir vagas suficientes, né, em instituições públicas, mas você pode pensar, né, e ver essa possibilidade de um cuidador, porque quando a gente está estressado, eu acho que você já chegou num ponto que você percebeu isso. Quando a gente percebe isso, a gente tem que buscar uma estratégia para lidar. E uma das estratégias é contratar um cuidador. Se você não tem condições financeiras, procura as instituições públicas do seu município, procura a Secretaria de Assistência Social, né? Converse com um assistente social. Veja dentro da sua família as pessoas que podem colaborar com você, né? Para fazer, por exemplo, uma escala, sabe, Antônio? Estou olhando para cá porque o Antônio está no Facebook. Uma escala com seus filhos, com netos, talvez, né? Pedir ajuda dos vizinhos, pedir ajuda de instituições que fazem trabalho voluntário, porque o importante é a gente reconhecer que a gente chegou no nível de estresse, que a gente precisa de ajuda, a gente começar a pedir ajuda, o que não é vergonha, tá? Não é vergonha pedir ajuda, que a gente não pode adoecer mentalmente, fisicamente, porque aí a gente não consegue cuidar. Aí realmente fica muito complicado, né? O Antônio que tinha perguntado da melatonina, né, Antônio? Eu pensei que tinha sido a Marinês. Deixa eu ver aqui. Bom, acho que é isso, gente. Eu vou fechar a live, nós estamos quase 1 hora de live. Eu quero dizer para vocês o seguinte. Meu canal do YouTube tem uma playlist reforço. Playlist doença de Alzheimer. Tem muitos vídeos sobre várias coisas. Por exemplo, que o Antônio colocou do banho. Como lidar com a questão da medicação. Como lidar com o síndrome do pôr do sol. Com o idoso que quer ir embora. Como fazer estimulação cognitiva. Como ajudar esse idoso a fazer atividade física. Tem muitos vídeos ensinando como lidar com Alzheimer. O que eu indico? Você é cuidador, é profissional, é familiar? Vai lá no meu canal do YouTube, procura essa playlist e aí vai vendo os vídeos de acordo com o seu interesse. Olha a lista, são mais de 150 vídeos. Olha a lista e vai vendo ali o que é a sua necessidade no momento. Vai assistindo, vai anotando, vai colocando em prática, que isso é muito importante. E em termos de evolução do Alzheimer, gente, eu tenho vídeos lá. Vocês podem ir lá também no meu canal do YouTube. Vocês vão dentro dessa playlist do Alzheimer. Eu tenho alguns vídeos, inclusive uma entrevista que eu fiz para uma TV, não sei se foi de Portugal, foi de outro país, recentemente. Umas lives que eu fiz com alguns estudantes de medicina também, onde eu falei sobre essa questão das medicações, onde eu falei sobre estratégias para retardar o avanço da doença de Alzheimer. Assistam, porque não dá para, numa live hoje que eu tô falando de medicação, falar sobre todas essas outras dicas. Mas lá tem tudinho, ensinando medicação, o que as medicações prometem, o que realmente elas dão, o que a gente tem de evolução de estudos científicos, o que a gente tem de estratégias, né, de estimulação, de alimentação e etc. Tem tudo lá. Entrem lá no meu canal do YouTube que tem muita coisa para ajudar vocês, tá bom? E é isso, vou finalizar a live, então pedir que vocês compartilhem aí também, deixem a curtida de vocês, né, que é muito importante para mim, e vamos levar essas informações aí para mais pessoas, tá bom? Beijão, fiquem com Deus e até a próxima live, se Deus quiser. Tchau, tchau.